Oi, eu sou a Pri. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi a minha experiência de teste e reteste de inglês pela Cultural Care. Então, para vocês entenderem, eu já sou uma au pair em andamento, então todas aquelas etapas iniciais eu já passei. Então, eu já fiz teste de inglês, já preenchi todo o meu application, já tive o meu match também, tirei o visto no consulado e agora daqui mais ou menos 11 dias eu estarei viajando para os Estados Unidos. Então eu decidi criar esse canal para ajudar todas as pessoas que estão pretendendo ser au pair e explicar como que foi pra mim e as experiências que eu tirei de cada situação. Então, sobre o meu teste de inglês. Eu marquei o meu teste de inglês num sábado de manhã. E assim, eu estudei bastante, pra caramba, todas as possíveis perguntas que poderiam me fazer. Então, foi 11 horas da manhã minha entrevista, eu cheguei lá na Cultural Care e a entrevista pessoal, ela começou com a entrevista pessoal, foi super tranquila. Então ela me perguntou coisas sobre a minha vida, tipo, meus objetivos, por que que eu queria ser au pair, com quem eu morava, perguntou sobre minha graduação também. Eu sou formada em publicidade, então ela perguntou o que eu queria fazer quando eu voltasse pro Brasil. Então, assim, é meio que é uma entrevista, né? Bom, então ela sondou por que eu queria ser uma au pair. Daí ela me perguntou se a gente poderia começar a entrevista em inglês, eu disse que sim. E a primeira coisa que ela me perguntou, que ela pediu na verdade, foi para eu falar um pouco sobre mim. Então, eu já tinha estudado em vários blogs da vida, e eu falei, eu deslanchei. Essa pergunta foi tranquila pra mim, né? Falei, meu nome é Priscila, que eu morava com os meus pais, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu irmão é blá blá blá, enfim. Daí ela foi e passou pra segunda pergunta, e eu lembro que foi a pergunta que eu travei. Ela me perguntou por que, aliás, por que nada? Ela me perguntou como seria uma família perfeita pra mim, como seria uma host family perfeita pra mim e kids perfeitas. Gente, quando ela me perguntou isso, o que eu pensei que tava indo até que fácil com a primeira pergunta, tipo, eu travei, porque é uma coisa que eu não tinha estudado e tipo, na minha mente ficava assim, nossa, mas não existe host family perfeita. Nem aqui no Brasil, nem nossa família mesmo, nem a gente é perfeita. Como que eu posso esperar uma host family perfeita? Daí nisso eu fiquei, tipo, olhando pra ela com cara de paisagem, e daí o que eu consegui falar pra ela foi: então, eu acredito que não existe host family perfeita, não existe kids perfeitas, mas eu espero que a gente possa se entender e a gente possa trocar, ter uma experiência cultural bacana, enfim, foi ridículo. Mas ela percebeu que eu travei nessa, porque eu tava indo muito bem na primeira pergunta. Então, foi isso. Eu marquei no caderninho aqui pra não esquecer as demais perguntas que ela me fez. Então, depois dessa que eu travei, que eu acho que foi o grande motivo por eu ter feito um reteste, ela perguntou pra mim se eu praticava algum esporte. Daí eu falei que eu praticava rugby e cheerleader também aqui no Brasil. Ela falou, nossa, que legal, é super importante você colocar isso no application. Então, assim, meninas, se vocês praticam qualquer tipo de esporte, nem que seja por lazer, é bom você falar na entrevista e é bom você dar uma estudada também pra você falar sobre o esporte. Ela perguntou pra mim o que eu costumava fazer no meu tempo livre. Eu falei que eu gostava de assistir filmes, gostava de ler, de caminhar, de viajar, enfim. Daí ela pegou essa questão do filme e ela me perguntou: qual é o seu filme preferido? Você pode descrever ele pra mim? Quando ela me perguntou isso, eu travei, eu nem lembrava qual que era o meu filme preferido. Daí eu falei, olha, eu posso falar sobre o último filme que eu assisti? Daí o último filme que eu tinha assistido no cinema foi A Cabana. Daí ela falou, pode. Daí eu fui e falei como que foi A Cabana, né? O filme A Cabana. Isso eu já tinha, era uma coisa que eu já tinha estudado também. Depois disso, ela perguntou se eu cozinhava e o que eu gostava de cozinhar. Daí eu falei que eu cozinhava às vezes e que eu gostava mais de cozinhar receitas salgadas. Ela falou assim pra mim que a maioria das meninas falavam que gostava de doce, cozinhava bolos, enfim. Bom, depois disso ela
falou que ela me daria 2 situações de emergência e gostaria de saber qual seria a minha reação perante essas situações. A primeira situação foi a seguinte: ela me disse se eu estivesse cuidando de 4 kids e cozinhando alguma coisa no fogão, e a menorzinha chegasse perto do fogão e batesse a mão e o conteúdo quente da panela caísse em cima dela, o que eu faria? Bom, eu estudei mais ou menos o genérico de situações de emergências e eu falei que eu ligaria para o serviço de emergência dos Estados Unidos e também avisaria a host family, né? Os host parents. Daí ela foi e falou: ah, tá bom, mas como você falaria com eles? Daí eu falei: oi, eu sou uma au pair, eu estou na casa com 3 crianças e a criança pequena está ferida, será que você pode me ajudar, por favor? Ela só olhou pra mim, concordou e falou: tá bom, então eu vou te dar outra situação de emergência. Na segunda situação de emergência, você tá num grande supermercado, você sabe que os supermercados dos Estados Unidos são enormes, e você tá com 4 crianças, até que uma delas se perde. O que você faria? Daí, nessa situação, eu falei que eu ia procurar o gerente da loja, que eu ia pedir ajuda pra ele, e ia manter as outras crianças o mais próximo que eu pudesse de mim. E foi isso. E ela falou: ok, vamos voltar para português, falou que o meu resultado sairia daqui uns dias, e eu fiquei esperando o meu resultado. Mas assim, gente, as perguntas do meu primeiro teste de inglês foram essas. Eu vou colocar no meu blog as perguntas em inglês, tudo direitinho, uma listinha dessas perguntas e das perguntas que vocês podem estudar à parte também. Até que meu teste de inglês foi no sábado, na terça-feira eu recebi a resposta. E uma resposta que eu não gostei muito, que foi: Priscila, parabéns, você realmente tem o perfil da Cultural Care, but você vai ter que fazer o reteste. Reteste? Como assim? Daí eu fui e falei: tá, né? E aí, como que vai ser esse reteste? Eu procurei na internet e, novamente, muitas meninas não tinham passado de primeira ou não tinham passado ou teriam que fazer um reteste pago. Enfim, o meu não foi pago, eles só falaram que eu precisaria aprimorar um pouco do meu inglês, porque eu tinha perfil da agência, e marcou para um mês depois. Eu lembro que foi dia 25 de junho o meu reteste. Daí tudo bem. O meu reteste foi via Skype, eu não precisei ir na agência. E a menina ligou no Skype e já começou a falar inglês comigo. Então, hello Priscila, how are you? Da início eu já travei, né? Eu falei: oi, tudo bem? Já tinha estudado mais um pouquinho. Eu falei: oi, tudo bem? E aí? Então, me fala um pouco sobre você. Daí eu falei um pouco sobre mim, daí ela já ia me interrompendo. Então ela falou: mas eu moro com meu irmão mais novo. O que seu irmão mais novo acha de você tá indo fazer esse intercâmbio? Eu falei que ele era uma das pessoas que mais me apoiavam e tudo mais. Daí ela falou: e aí, quais são suas experiências com crianças? Daí eu falei as minhas experiências com crianças. E ela falou: e um dia típico na creche? Como que é um dia típico na creche? Daí eu expliquei tudo que eu fazia com as minhas kids. Daí nessa ela foi e me perguntou: mas então como que você espera que seja um dia típico com uma família americana? E basicamente eu falei as mesmas coisas, não fugiu nada. Falei que eu ia acordar, eu ia dar o café da manhã para as crianças, daí depois eu ia brincar com elas até o almoço, ia dar almoço, depois elas teriam a nap, ia trocar quando necessário, ia brincar um pouquinho mais com elas e depois até a hora do jantar. Enfim, falei isso. Daí ela falou novamente: nossa, que legal, você pratica esporte, tudo mais, é legal você colocar isso no seu application. E ela me deu novamente a situação de emergência, que se eu tivesse com a criança e ela batesse a mão e o conteúdo quente caísse em cima dela, o que eu faria? E eu falei a mesma coisa, só que eu esqueci da palavra caiu. Ela falou assim: então como fingir que eu sou a hostman e eu tô no telefone, como você fala pra hostman... Passando um caminhão aqui. Como você fala pra hostman que a criança tá ferida? Daí ela começou a fingir que era a hostman e eu comecei a falar: olha, aconteceu, mas eu já acalmei ele já tá tranquilo, eu já liguei pro serviço de emergência.
Ela, ai, mas como que ele se machucou? Como que aconteceu? O que caiu? Daí foi nessa hora que me deu o branco da palavra caiu, gente. Não lembrava de jeito nenhum como que era caiu em inglês. Enfim, mas daí ela falou, podemos voltar para o português? Daí eu falei, podemos. Daí depois disso, a entrevista foi em português. Ela falou, e aí, Priscila, como você acha que você foi? Eu falei, olha, eu acho que eu fui melhor do que na primeira vez. Daí ela falou, realmente, você foi melhor, parabéns, você passou. E agora você já pode ficar online. Eu vi que você mandou todos os seus documentos, porque algo que eu esqueci de citar é que nesse meio tempo, entre o meu primeiro teste de inglês e o reteste de inglês, ela pediu para eu mandar toda a minha documentação, porque como eu já tinha o perfil da Cultural Care, eu só precisaria de toda a documentação, então de todas as minhas referências com crianças, referências pessoais, meu formulário médico, xerox da minha carteira de habilitação, enfim, esses N documentos para eu poder ficar online pela agência. Então, durante esse período que foi um mês, entre teste e reteste, eu arrumei toda essa documentação e passei para ela. Ela me falou que eu tinha passado, então eu fiquei online depois de 3 dias. Eu fiquei online no sábado, eu lembro que eu recebi um e-mail e eu fiquei online. Então, assim, o meu teste e o meu reteste de inglês foram realmente bastante simples. Não teve nenhuma pergunta cabulosa, não tem por que ficar com medo. Eu realmente bobeei na questão de, tipo, eu estudei um dia antes pro teste de inglês. Então, assim, a pergunta que ela me fez sobre a Host Family perfeita, eu poderia não ter travado, né? Eu poderia ter levado aquilo como uma entrevista e ter respondido com as palavras que eu sabia. Então, eu acho que muitas meninas ficam nervosas porque esquecem alguma palavra, mas eu acho que isso é o de menos. Eu acho que a gente tem que ir confiante, tem que dar uma estudadinha assim antes, com as perguntas que a gente já sabe que vão cair. Só que você ir com o coração tranquilo e pensando que é uma entrevista que ela tá analisando o seu nível de inglês, só que não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou postar no meu blog todas as possíveis perguntas que podem cair nesse teste e reteste de inglês. E conforme o tempo for passando, eu vou fazendo mais vídeos e atualizando vocês sobre o meu processo de au pair até quando eu chegar nos Estados Unidos. É isso, meninas. Beijo!